Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Veja a gravidade disso aqui, gente. Pastores afirmam que foram convocados pela inteligência dos Estados Unidos da América para reunião secreta sobre OVNIs. Veja, o evangelista e podcaster Tony Merkel também teria participado. Ele afirmou que mantém contato com agentes de inteligência cristãos há mais de um ano e que o objetivo deles, né, ou seja, os agentes de inteligência cristãos, é preparar o corpo de Cristo para o que está por vir. O objetivo é preparar o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, para aquilo que está por vir. Nós vamos dar continuidade a isso aqui. Esse vídeo aqui, irmãos, é a primeira parte, de um estudo que eu vou mostrar aqui para vocês. Não é bem um estudo. Eu quero anunciar para vocês algo que eu confesso a vocês que é o tipo de vídeo que eu faço com tristeza. Eu faço com tristeza porque eu vejo a cegueira. Eu vejo o despreparo espiritual. Eu vejo uma igreja hipnotizada tanto pela política quanto por todas as coisas que têm ocupado a mente das pessoas. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é muito sério. Eu queria, antes de fazer de mostrar para vocês isso aqui, eu preciso dizer alguma coisa como cristão que sou, carregando, ou melhor, mostrando para vocês aquilo que eu carrego como preocupação. Porque, meus irmãos, olha só, em toda a minha vida, eu falo isso aqui com certa emoção, porque em toda a minha vida, eu nunca fui de pregar a volta de Cristo quando eu me converti, porque eu sempre achei que guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, sempre existiu. Eu nunca senti firmeza em ver os sinais da volta de Cristo. Mas nos últimos anos eu nunca tive assim tanta convicção de que Cristo está para voltar. Eu nunca tive tanta convicção da volta de Cristo como a Bíblia afirma que ele iria voltar. Se é pré, se é pós, isso aí vamos discutir em outro momento, mas ele vai voltar. E você vai ver aqui hoje que ímpios estão dizendo isso. Só que ímpio não está falando da volta de Cristo, mas eles estão falando de uma hierarquia espiritual, que eles estão chamando de extraterrestre para te enganar. Eu vou fazer aqui a segunda parte para te mostrar que quando eles falam de extraterrestre, não é extraterrestre que você pensa. Eu vou te mostrar que hierarquia espiritual é essa, da qual eles estão falando. Mas o que eu quero dizer aqui é que Cristo disse que nós deveríamos estar atentos aos sinais dos tempos. É que Cristo nos orientou que nós deveríamos estar prontos para perceber todas essas coisas como sinais. Assim como ele disse para Israel, vocês olham para uma árvore e vê a mudança das flores, né? E a árvore ela vai dando indicativos de que o fruto está para nascer. E ele disse, tudo isso são sinais que fazem vocês entenderem os tempos. Ele disse, vocês olham para o céu e sabem quando vai chover, vocês olham para o céu e sabem quando vai fazer sol. Mas vocês não são capazes de enxergar os sinais dos tempos. E ele disse, tudo isso seria visível quando estivesse próximo à vinda de Cristo. E nós estamos vendo agora os ímpios, cientistas ligados a globalistas, a sociedades esotéricas, eles já estão afirmando que uma hierarquia espiritual está para descer sobre a terra. E a igreja do Senhor, que era para estar preocupada com isso e atenta a isso, está hipnotizada por uma política, por uma novela que é criada justamente uma novela política, uma disputa, que é justamente para te causar esse entorpecimento, que era para entreter você, que é para tirar a sua atenção, e você não está percebendo. Eu confesso que eu faço esse tipo de vídeo com muita tristeza, de verdade, com muita tristeza mesmo, de olhar o nível, sabe, que nós chegamos. Mas eu queria dizer a você que se você puder ajudar esse canal, ajude. Aqui está o nosso Pix, tá bom, gente? Quer também o nosso Zap? Estou aqui à disposição para você que quer fazer um contato, quer bater um papo, quer discordar de mim. Enfim, aqui está o número do nosso celular, do nosso Zap, e que você pode falar conosco a hora que você quiser, tá bom, gente? Então, fique à vontade aí para falar conosco e, se puder, nos ajude.
Então, gente, o que acontece? Vamos aqui à matéria aqui que nós colocamos para trabalhar com vocês. Então, olha só. Olha que coisa triste, gente. Olha que coisa lamentável. Pastores afirmam que foram convocados pela inteligência dos Estados Unidos para reunião secreta sobre OVNIs. Evangelista e podcaster Tony Merkel também teria participado. Ele afirmou que mantém contato com agentes de inteligência cristãos há mais de um ano e que o objetivo deles é preparar o corpo de Cristo para o que está por vir. Aí eu vou te mostrar um cientista que disse isso aqui e talvez você vai falar assim para mim: não, Vital, isso aqui é a teoria da conspiração, não se preocupe, porque isso aqui é teoria da conspiração, isso não vai acontecer e eles estão inventando isso aqui. Não, gente, eu vou te mostrar no próximo vídeo uma matéria de um livro. Eu tenho diversos livros que falam sobre isso. Quando eu passei a me interessar por esses assuntos, né, sobre como os globalistas têm controlado todas as áreas da nossa vida, eu passei a me interessar por isso. Eu tenho aqui diversos livros que eles mostram como que essas raças, que eles chamam de alienígenas, o que seriam essas raças e como são essas raças. Então, eu vou te mostrar aqui uns cientistas que são ligados à CIA, aos Estados Unidos. Você não deve ter acompanhado aí a polêmica de George Bush, Barack Obama e o próprio Trump, ou seja, esquerda e direita, tratando do mesmo assunto, discutindo entre eles. É óbvio que eles estão nos preparando, nos informando para que a gente se prepare para essa manifestação da hierarquia. Eu tenho aqui uma playlist sobre 2025, aonde eu mostro que uma ONG ligada à ONU, lá nos anos 1920, 30, 40, essa ONG ligada à ONU, a ONU nem existia ainda. Essa ONG, que hoje é ligada à ONU, eles já falavam sobre essa descida da hierarquia, que seria por volta de 2025. Isso, gente, já tem aproximadamente um século que essa ONG teosófica, que hoje é ligada à ONU, porque a ONU é teosófica. Então, aqueles que comandam a política mundial, eles têm uma visão espiritual e eles estão impondo essa visão espiritual ao mundo. Eu tenho toda uma playlist aqui mostrando isso, gente, e as pessoas não querem assistir, não querem, sabe, não se importam com isso. Inclusive, essa playlist, ela sofreu restrição, né? Ela está lá, ela não foi desmonetizada pelo YouTube, sendo que eu não disse nada demais. Mas eu vou te mostrar aqui livros apontando que essas raças que agora estão sendo divulgadas, elas já eram faladas dentro de livros esotéricos. Então, aqui você tem cientistas ligados à CIA, né? Eles e ao Pentágono citam 4 raças, pelo menos 4 raças alienígenas. E aí você vai ver aquilo que eles chamam, aqui esse ETzinho aqui, no formato que a gente conhece por causa dos filmes, são chamados os insetoides, né? Aqui, o que eles chamam de nórdicos. E aqui você vai perceber nesses 4 modelos que aqui está falando de uma evolução. Observe que aqui há uma evolução. E você vai perceber também que esse nórdico ele tem um formato totalmente humano, porque obviamente que são seres humanos que eles vão dizer que estão num processo evolutivo e eles alcançaram um nível de evolução e hoje eles estão em outros níveis, né, em outras esferas, em outras dimensões, ajudando a controlar a Terra. Gente, isso não é brincadeira. Eu fiz um vídeo aqui mostrando esse site ligado à ONU, eles afirmando isso com toda clareza. Inclusive, gente, tem um vídeo meu que sofreu restrição, eu não posso nem usar aqui o nome, mas vocês lembram lá na Segunda Guerra Mundial, aquele conflito onde país ataca país, sabe? Entendeu? Que tinha um pretexto de estar combatendo lá o alemão do bigodinho, sabe? Aquele que a letra, o nome dele começa com H. Eu fiz um vídeo mostrando isso, esse vídeo sofreu restrição. Entenda aqui o seguinte, eu mostrei dentro de um site de uma ONG ligada à ONU. Ela tem status consultivo junto à ONU. Eu mostrei que eles afirmaram neste site, ligado à ONU, de que aqueles 2 explosivos que foram lançados sobre Hiroshima e Nagasaki, lembra? Aquelas cenas terríveis, onde pessoas foram derretidas. Esse site afirma que aqueles explosivos foram jogados lá em Hiroshima e Nagasaki
porque o Japão se recusava a terminar a guerra, né? Os aliados e os países do eixo lá da Europa já haviam feito um acordo, né? E o Japão se recusava a encerrar o conflito. Então eles lançaram, os Estados Unidos da América lançaram 2 explosivos lá dentro que foram trágicos, pessoas foram derretidas. E, no entanto, esse site afirma que aqueles explosivos foram lançados por ordens espirituais. De quem? Desses que controlam o mundo. Então, eu não estou aqui inventando nada, isso aqui não é teoria da conspiração. Eu mostrei a fonte e mostrei que esta ONG ela tem status consultivo junto à ONU, ou seja, ela tem o poder de emitir opinião dentro da ONU. A ONU consulta ela para os assuntos referentes à sua área de atuação, porque a ONU ela é um conjunto de instituições, um conjunto de organismos, de ONGs, ou seja, organismo não governamental. E a ONU, então, toma as suas decisões a partir da orientação destas ONGs. E esta ONG tem status consultivo. E foi ela quem disse, quem afirmou que ali foram seres espirituais que deram a ordem para que o conflito acabasse. Então, nós não estamos falando aqui nenhuma besteira. Então, o que acontece? Esta hierarquia espiritual, eles dizem que são seres evoluídos, que estão em outras dimensões, ajudando a conduzir a Terra para os propósitos que são relativos à evolução humana. Então, tudo que está acontecendo no mundo, gente, é arquitetado através de orientações de forças que estão fora da Terra e que eles mentem através de filmes, dizendo que são apenas extraterrestres. E você está acreditando, é aquilo que eu sempre falo, eles conseguem fazer com que o nosso debate seja superficial, seja periférico. Enquanto a gente está aqui discutindo, Deus pode ou não pode ter criado vida fora da Terra. Enquanto estamos debatendo, Deus tem ou não tem outros universos. O mundo é um multiverso ou um universo. Eles nos fazem debater essas questões porque estão nos levando, indiretamente nos fazem acreditar que Deus pode ter criado outras vidas para que você, daqui a pouco, entenda que quando chegar essas vidas, entre aspas, você já aceitou a ideia. Mas eles estão falando de uma evolução através de reencarnações nesse planeta ou em outros, e o mundo passa então por um processo evolutivo. E aqueles que estão mais evoluídos, eles vão governar aqueles que estão menos evoluídos, que é o nosso caso. Por isso que Elon Musk, que apoia tanto a direita, ele fala em povoar Marte. Porque isso é o processo evolutivo, é a ocupação de outras dimensões no mundo, no espaço, no multiverso que eles tantos falam. Então, o diálogo deles não é científico, é espiritual. Tá bom, gente? Vamos seguir aqui porque é terrível. Então, nós vamos depois falar sobre isso, tá, gente? Aqui tá, você vai ver nos livros que eu vou mostrar para vocês, que isso aqui, antes de cientistas falarem, os místicos já falavam dessas raças. Então, você tem aqui o que eles chamam aqui desculpa, eu falei insetóides, não, aqui é cinzentos, tá? Me perdoe. Esse é o chamado cinzento, você vai ouvir isso. Esse aqui é o chamado raça do estilo, do tipo nórdica. Aqui está o insetóide e aqui o famoso reptiliano. E aí eu precisava muito fazer um comentário com vocês. Vocês estão lembrados naquele tempo das aplicadas, das agulhas que nós éramos obrigados a tomar? Você está lembrado uma vez que o Bolsonaro estava na porta ali do Palácio do Planalto e naquele tempo eu já vinha comentando esses assuntos. Eu ainda era de direita e eu me lembro que uma vez o Bolsonaro falou assim, podem tomar. Quando vocês se tornarem reptilianos, vocês vão ver. Eu não lembro se ele usou a palavra reptiliano ou se foi lagarto, mas o Bolsonaro falou isso. Eu me lembro que na época eu disse para o meu irmão, o Bolsonaro está falando isso aí, gente, é porque ele sabe do plano. É porque ele não brincou, isso não foi só uma brincadeira. Para quem não entende, foi só uma brincadeirinha. Ou seja, toma e você vai virar um lagarto. Mas a gente brinca com essas coisas, mas não acreditam que esses governantes, todos eles fazem parte de um plano, eles são escolhidos. Vai ganhar eleição no Brasil quem eles querem que ganhe.
Você está entendendo? Vai ganhar nos Estados Unidos quem eles querem que ganhe, quando eles acharem que é o momento desse ou daquele, de acordo com a agenda. Então, nós vamos falar muito sobre essa questão dos reptilianos, tá bom, gente? Isso não é brincadeira, não. Eles estão dando um caráter científico para que a gente acredite. Observe isso aqui, olha. Arquivos secretos dos Estados Unidos sobre OVNIs serão revelados em breve, diz Trump. Ele revelou uma parte. Alguns disseram, não vi nada demais. Se prepare, porque mais coisas virão. O presidente dos Estados Unidos disse que o máximo de informação possível será divulgado e que há coisas interessantes. Mas observe bem, olha só, a reunião com pastores fez parte de uma articulação para debater o impacto religioso e espiritual da desclassificação. Gente, entenda aqui o seguinte, isso aqui eu pesquisei na inteligência artificial, só para mostrar para vocês que até a inteligência artificial, ela admite que houve essa reunião, ela admite que há esse projeto. Então, olha só, eles querem saber sobre o impacto religioso e espiritual dessa desclassificação de documentos. Ou seja, eles querem tirar do caráter sigiloso para um caráter mais público. Por isso está desclassificando aquilo que antes era sigiloso. Mas qual é a intenção deles? Saber qual é o impacto religioso e espiritual. Então, de documentos governamentais sigilosos sobre objetos voadores não identificados e fenômenos anômalos não identificados. Depois você para e lê tudo isso aqui que eu quero avançar. Olha só, olha a gravidade disso. Pastores e líderes religiosos dos Estados Unidos afirmam ter participado de uma reunião secreta com autoridades de inteligência do país. Segundo eles, o governo americano teria alertado que a iminente significa próxima, significa estar por vir, a iminente divulgação de arquivos sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, pode abalar a crença de fiéis na Bíblia. Pode abalar a crença de fiéis na Bíblia. Eu queria que você entendesse que esses pastores mais importantes, como eles vão dizer aqui, são justamente os pastores que participam do movimento sionista cristão, que hoje, na minha opinião, ela forma a maioria da igreja evangélica. Então, é isso que eles estão falando. A Igreja Católica ela já é esotérica há muito tempo e ninguém sabe. A Igreja Católica já é uma igreja mística há muitos anos e ninguém sabe. Porque foi isso que os imperadores fizeram quando eles se autodenominaram cristãos. Eles conseguiram sincretizar o paganismo romano com aquilo que eles chamavam de cristianismo e criaram, então, uma igreja universal, apostólica e romana, que sempre foi controlada pelas mesmas famílias que controlavam o Império Romano. Só que isso se deu no decorrer do tempo. Mas que até o início ali você tinha, sim, muitos homens de Deus. E Deus deu o tempo para que se estabelecesse a verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre a Trindade, a verdade sobre a divindade de Cristo. Deus teve o cuidado de preservar a sua verdade para que chegasse até nós. E a igreja, no decorrer dos anos, foi se corrompendo porque essas famílias conseguiram fazer esse sincretismo religioso e criaram uma igreja imperial ou um império chamado cristão. Mas entenda isso aqui, gente. Hoje, eles conseguiram fazer com que o movimento protestante ele se tornasse um movimento, em sua grande maioria, sionista. Ou seja, dentro de um projeto que prepara o mundo para receber o Messias de Israel. E esse Messias, ele virá juntamente com esta hierarquia que está por vir. Olha só, o que eles vão revelar pode abalar a crença de fiéis na Bíblia. Não é o que está acontecendo hoje? A Bíblia não disse que antes do surgimento do anticristo, nós teríamos um tempo marcado por apostasia. Não é isso que está acontecendo? O que é apostasia? É quando você renuncia à sua fé. É quando você se volta contra aquilo que você creu. Não é somente se desviar. O que está acontecendo hoje? Nós temos visto aí milhares de cristãos que estão negando aquilo que eles sempre acreditaram,
que caíram no conto desses youtubers que estão usando o poder da internet para tirar, sabe, a nossa base central. Aquilo que antes para nós era uma crença sólida, era inegociável, hoje nós estamos negando absolutamente tudo. Há cristãos hoje, eu vi um desserviço daquele tal Tiago Lima, dizendo que não temos que participar da ceia porque pagãos faziam isso. Que argumento mais raso, que argumento mais pobre. Vê-se claramente que a pessoa está ali ou para fazer esse trabalho de fazer desacreditar a Bíblia, ou porque realmente não conhece as Escrituras e não sabe interpretá-la. Mas vamos voltar aqui. As declarações foram dadas por Perry Stone, evangelista e autor no Tennessee, um vídeo publicado em seu canal no dia 27 de abril. Ele afirmou que um pequeno grupo de pastores de grande alcance, é sempre aqueles selecionados que vão disseminar isso para os restantes, porque todo mundo depois compra a ideia, porque estamos, eu falo como pastor, hoje nós somos um povo totalmente despreparado e não estamos preocupados com a volta de Cristo. Estamos acreditando que o mundo vai melhorar quando a direita assumir o poder. Vivemos hoje, então, um messianismo político. Pastores de grande alcance na comunidade cristã foi convidado para essa reunião. Olha aqui, ele aqui, gente. Esse aqui é o Perry Stone. O que pastores alegam ter ouvido? De acordo com Stone, as autoridades de inteligência teriam afirmado que o governo está prestes a divulgar relatórios e possivelmente vídeos sobre alienígenas espaciais, né, de origem não terrestres. Tá bom, gente? Olha só. Stone afirmou que os oficiais alertaram que essas informações podem levar alguns cristãos a questionar a criação do universo e até perder a fé religiosa. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, porque já estamos perdendo a fé. Os cristãos já estão caindo na teoria teosofista, gnóstica, mística, cabalista. Nós estamos nos tornando tudo isso sem saber, menos cristãos bíblicos, né? Então, aí você lê aqui, ó, outros líderes confirmam a participação. Eles estão dando nomes de gente que estava lá. Eu pesquisei, gente, esses nomes. Eles são reais. O bispo Alan Didio, da Revival Nation Church, confirmou que participou. Desculpa aí o meu inglês, tá, gente? Eu não falo inglês. Confirmou a participação da reunião. Segundo ele, cerca de 6 líderes cristãos se reuniram em um imóvel alugado nas montanhas do Tennessee. Cerca de 6 cristãos de grande alcance, né? Ele também mencionou a existência de um plano de propaganda. Entenda isso, meu irmão. Plano de propaganda que antecederia a divulgação oficial. O evangelista e podcaster Tony Merkel também teria participado. Ele afirmou que mantém contato com agentes de inteligência cristãos há mais de um ano e que o objetivo deles é preparar o corpo de Cristo para o que está por vir. Trump, olha como isso é real. Aqui eu tirei uma matéria que dizia: Trump acusa Obama de divulgar informações confidenciais ao falar de extraterrestres em podcast. Observa a jogada suja da política. Observa como a política é suja. Então, o Trump, ele está culpando, questionando o Obama, porque o Obama divulgou informações que são confidenciais num podcast. Percebe que o Obama, ele quebrou a lei? Quebrou. E o Trump vai lá e repercute a quebra da lei. Porque o Obama alcança a esquerda, o Trump alcança a direita. Mas todos os dois estão trabalhando para dizer, olha, gente, existe extraterrestre, existem informações confidenciais sobre vidas em outros planetas, né? E aí o povo começa a acreditar que o filme do ET é porque Deus criou vida em Marte, Deus criou vida em Plutão, Deus que nem é mais planeta, né? Deus criou vida não sei aonde, e nós passamos a acreditar. Então, é aquela janela de Overton. Aquilo que antes seria inadmissível, hoje é totalmente aceitável. Por quê? Porque aos poucos eles vão formando a nossa opinião. Eu tenho uma playlist aqui também chamada a engenharia do consentimento, onde eles fazem com que a gente consinta, ou seja, que a gente confirme, com que a gente queira aquilo que antes a gente jamais poderia consentir. Eles chamaram isso de engenharia do consentimento. Eles vão fazer você
consentir, você querer aceitar aquilo que eles querem que você aceite. E você vai dizer, não, eu acredito, sem saber que você está acreditando naquilo que eles queriam que você acreditasse. E eles conseguem fazer isso, tá? Eu tenho uma playlist mostrando como eles declaram, como eles fazem isso. Olha só, são reais, mas não os vi. Disse Obama numa entrevista. Obama disse, eles são reais, mas eu não os vi. E é isso que o Trump está reclamando. Esclareceu depois no Instagram que comentários foram feitos apenas para manter o tom descontraído da entrevista. Então, isso aqui é tipo a justificativa do Obama, mas o que interessa para nós é o seguinte: Trump e Obama estão dizendo para você que esses extraterrestres existem. Aí, olha o que diz a matéria do O Globo. Não é eu que estou dizendo, não, mas eu vou te mostrar isso no livro que eu te falei. De cinzentos a insetoides. Ex-cientistas da CIA diz que Estados Unidos da América conheceriam ao menos 4 espécies de alienígena. Vejam como seria. Então tá aqui, gente, o cinzento, o nórdico, o insetoide e o reptiliano. Pelo menos 4 raças eles já admitem existir. E aqui eu vou encerrar a primeira parte, e na segunda parte desse estudo eu quero comentar com vocês, sabe, quem são os extraterrestres, para a gente entender isso de uma vez por todas, que nós estamos sendo enganados. Não tem nada a ver com o que você está pensando que é, tá bom? Eu só te peço uma coisa, divulga esse vídeo, tá, gente? Ajude aí o nosso canal e, por favor, deixa o seu like, confirme se você está inscrito, divulgue esse trabalho para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.